Olá, meus amados em Cristo Jesus, graça e paz a todos. É um imenso prazer estar com todos vocês novamente. E vamos juntos a mais uma mensagem da graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Forte abraço a todos vocês, eu agradeço por todos estarem aqui comigo. E vamos a uma polêmica, né? Meus amados em Cristo, nessa graça maravilhosa de nosso Senhor, onde as revelações do ministério do Espírito têm chegado até nós e a milhares de pregadores da graça. Eu sei que para o sistema religioso evangélico parece loucura, parece um absurdo o que está acontecendo nos últimos anos, mas para nós que temos a mente iluminada de Cristo, podemos ver e crer que esse evangelho esteve escondido há milhares de anos, desde o fim da igreja primitiva, desde o fim dos primeiros cristãos depois de Cristo. Esse evangelho esteve silenciado com o Império Romano, que se iniciou-se em 325, no século IV, com Constantino, criando um novo cristianismo com a Igreja Católica. E depois, no século XVI, com Martinho Lutero, com a Reforma Protestante. Mas o Evangelho da Graça de Cristo não tinha chegado. Não tinha sido revelado. O Evangelho da Graça que Paulo recebeu no terceiro céu de Cristo e passou para nós, os gentios, e com o sangue de Cristo derramado na cruz pelos judeus, podemos entender que ele pôs fim à lei de Moisés e trouxe uma unanimidade. Tanto Israel como os gentios são um só Israel diante do Altíssimo hoje. Não existe distinção. Não existe o povo de Deus e o povo ímpio, não. Existe o Evangelho da Graça de Cristo hoje, que está sendo propagado ao mundo. Estamos vivendo essa graça maravilhosa, onde muitos têm se libertado, têm saído da escravidão do sistema religioso evangélico, onde, com suas fábulas, mentiras, tem enganado milhares de pessoas no mundo. Mas graças ao Eterno Pai, ao Espírito Santo, nosso Senhor eterno, que vive em nós, nesse corpo de carne, podemos assim dizer que somos eleitos, privilegiados e abençoados, justificados, uma igreja gloriosa, pelo cabeça, pelo nosso pastor e sacerdote Cristo eterno, ressuscitado, não o Jesus de Nazaré, não o Ialfa, como diziam os judeus, não, mas o ressuscitado eterno, que vive em nós, revelando essa graça maravilhosa. Meus amados, temos uma polêmica, né? E vocês vão entender comigo. Há muitos anos, milhares de anos, podemos dizer assim, o povo ele vem tendo suas dúvidas, seus medos, suas críticas, suas insatisfações com as injustiças, com coisas absurdas e horripilantes no mundo. Não é verdade? Então eu quero fazer uma pergunta para vocês. Aliás, é uma pergunta que muitos já se perguntam, né? E na verdade tem acontecido durante muitos anos. Deus, ele tem dado livramento para muitas pessoas? Você acha isso mesmo? Você acha que Deus dá livramento às pessoas? Bom, o tema de hoje é: Deus não livra ninguém do mal. Tudo já foi determinado por Ele. Ele é soberano. Se Ele é soberano, Ele está em todo lugar como onipresente, onisciente. É o único Deus. Segundo a Bíblia, Ele criou todas as coisas. Tudo foi criado por Ele, tanto o bem como o mal, tanto a luz como as trevas. Tudo Ele criou. Não tem essa de o bem é de Deus e que o mal é do diabo. Não. Primeiro que diabo não é nome próprio, não é nome de ser, de criatura, nem de homem, nem de mulher, nem de Deus, nem de ninguém. É uma metáfora, é um adjetivo, é um nome usado como exemplo para comparar uma maldade ou uma oposição, um adversário, um inimigo. Quando você lê esse nome diabo ou Satanás na Bíblia, você tem que entender
que aquilo dali não é um ser de cauda de chifre criado pela religião, tirado da mitologia grega, porque esse inferno dos evangélicos e dos católicos, de fogo aí espiritual, esse Satanás, esse diabo, são da mitologia grega, onde os padres, bispos católicos e outros, né, como condes ou outro tipo de poder da época, tiraram de lá, viram aquele teatro que os gregos faziam nas praças romanas e egípcias, assírias. Eles faziam lá aquele teatro e o povo via aquilo, aquela encenação. Então ele foi tirando aquilo, foi vendo que era óbvio colocar na religião, porque com isso colocaria medo nas pessoas. E as pessoas, com medo desse inferno e desse Satanás, iriam dar tudo o que tinham para não ter que passar por isso. Tá entendendo como é que é? E a religião evangélica também adotou isso, infelizmente. Essa é a verdade. Inferno dos crentes, dos evangélicos, Satanás nunca existiu e nem existe. É mitologia grega. Se você estudar sobre a mitologia grega, tem guerra de titãs, tem deuses, Afrodite, Zeus, Poseidon, Tártaro, tem lá o Hades, Geena, tudo isso tirado de grego e do hebraico são nomes de inferno, que quer dizer sepultura, cemitério, lugar dos mortos. Antes da cruz, na lei de Moisés, antes de Jesus de Nazaré ir para a cruz, quando era a antiga aliança, o Hades era o lugar dos mortos que prendia os espíritos que morriam. Ficavam lá presos, que era a morte. Quando Jesus de Nazaré morre na cruz, ele vence esse Hades, que é a sepultura, que é o lugar dos mortos, que hoje é chamado de inferno, e vence o pecado e o diabo, que eram seus opositores da lei de Moisés, e o pecado adâmico na terra. Então, tudo isso foi vencido por Cristo na cruz, que hoje os evangélicos insistem em dizer, colocando medo nos seus seguidores, colocando medo. Eles lucram com o inferno e Satanás e diabo. Eles lucram com a grande tribulação que já aconteceu. Mas o povo, cegamente, sem o conhecimento da graça, não vê isso. Eu era cego também. Eu também acreditava nisso. Eu era um homem que tinha medo de tudo. Eu tinha medo de diabo, eu tinha medo de inferno e Satanás, eu tinha medo de tudo. Hoje, liberto, com a mente iluminada pelo Evangelho da graça de Cristo, escute bem, eu não tenho medo de nada. Acabou o medo. Não tem mais o que ter medo. Porque sou eleito, sou abençoado, sou justificado pelo sangue de Cristo derramado naquela cruz que nos trouxe essa graça. Não que ele tenha derramado aquele sangue lá em favor de nós, não. Ele derramou pelos judeus, pelos seus irmãos, pelo seu povo. Mas aquele sangue trouxe a nós, gentios, esse privilégio de sermos filhos e herdeiros com ele, na graça de Cristo. Então, meus amados, a polêmica é essa. Deus não livra ninguém do mal. Já foi tudo determinado. Então, vamos ter alguns exemplos aqui. Ó. Vamos lá, alguns exemplos. Então, veja bem, um bêbado é pecador, como diz os crentes evangélicos. Ele vai num caminho, então ele é assaltado e morto. Veja bem. E vem outro crente também, um crente, né? Que diz, um evangélico, que é santo, puro. Ele vem no caminho e ele não é assaltado e nem morto. Aí o que se diz? Foi Deus que livrou. Isso é verdade? Não. Entenda. Por quê? Porque o bêbado era pecador e o crente não? Não. Nem o bêbado e nem o crente são pecadores. Entenda bem, porque pecado na Bíblia não é quem bebe, quem fuma, quem se prostitui, quem mata, quem rouba, nada disso. Isso aí são obras da carne, são erros do ser humano. Jesus de Nazaré já tinha falado isso. Já tinha falado. Marcos capítulo 7 fala, leia o capítulo de Marcos capítulo 7, sobre lá a interrogação dos judeus, dos fariseus, porque os discípulos não lavavam as mãos antes de comer. E Jesus dá uma explicação para ele. Que não é o que faz mal, não é o que entra, é o que sai. E Jesus fala, explica, leia lá. Marcos capítulo 7, você vai ver lá em 18, 19, 20, 21, você vai ver tudo isso. Então, é o que está dentro do homem, que são os males. Isso não é o pecado.
Isso é o erro do ser humano. É a carne do ser humano. Então o pecado na Bíblia era transgressão da lei. Então Deus não livrou o crente porque ele não era pecador. E Deus não o matou e não permitiu que fosse morto ou assaltado o bêbado porque ele era pecador também não. Por quê? Porque tudo foi determinado por Deus. Aquele bêbado iria morrer naquele dia. Foi Deus que determinou. Estava escrito já. Deus já escreveu tudo. Eu vou mostrar para você mais na frente. Ó, debaixo da graça de Cristo, somos todos abençoados e justificados por Cristo. Porém, o problema é que nem todos serão iluminados e eleitos. Porém, muitos vão viver suas orgias mesmo. Muitos serão que morrer nos seus erros, nas suas desgraças. Porque o homem vai colher o que ele plantar. Ele planta o mal, ele colhe o mal, não tem como. Você colhe o que planta. É isso que o ser humano tem que entender. Não é por causa que ele pecou, que ele matou. Não, é porque ele plantou. Lei da natureza e lei da vida. Vai ter que colher. Deus é soberano. Ele criou todas as coisas. Ele faz o que ele quiser. Você entendeu? Ele não criou um diabo, um satanás, um Lúcifer que caiu do céu para poder afligir o povo na terra. Não, de maneira nenhuma. Isso não existe. Isso é mitologia grega. Tirado da Bíblia, com uma mente carnal, que são os evangélicos e católicos, principalmente os líderes, não tem o conhecimento da graça e passa a mentira para o povo. Você não acha na Bíblia aqui dizendo que Satanás, o diabo, era um anjo no céu, que tocava, que cantava, que era o melhor, que era líder, que era um querubim, que queria ser que nem Deus, não. Quando você lê a história completa, que tem Ezequiel, Isaías, Apocalipse e outros livros de Daniel também fala, você vai ver que ali era um rei. Tanto era o rei de Babilônia, como o rei de Tiro. Veja lá, procure. Está tudo escrito na Bíblia, explicando. Você vai ver. Quando você procura lá em Isaías 14, Ezequiel 28, ou 42, ou sei lá, tem lá escrito em muitas passagens falando sobre esses reis. Porque antigamente, os reis, os imperadores, os condes, os príncipes queriam ser Deus. Eles queriam ser Deus. A Bíblia inteira foi escrita pelos judeus. E os judeus usavam linguagem de figura. E para os judeus, aqueles palácios lá naqueles montes, porque os palácios dos reis eram sempre erguidos e construídos em lugares altos, para que de longe o povo visse. E ali eles chamavam de céu. Os judeus identificavam lugares altos como céu. Os poderosos como o sol, a lua e as estrelas. Foi o que José falou para o seu pai e seus irmãos no seu sonho, como tem lá em Gênesis. Talvez seja o capítulo 17, eu não sei, não estou lembrando, mas talvez seja, mas pode ser. Pesquise o sonho de José. Ele sonhava que o sol e a lua e as estrelas iriam se inclinar para ele. Olha a linguagem de figura aí. Mas quem era o sol, as estrelas e a lua? Era a mãe dele, o pai dele e os seus irmãos. Por quê? Porque tudo aquilo que era poderoso, que estava acima, que tinha domínio, que governava, para aquele povo, era comparado com o sol e a lua. E aqueles que brilhavam, aqueles que eram bons, eram comparados com as estrelas. Tudo linguagem de figura. E você vai entender isso aí depois. Mas entenda que tudo já foi determinado pelo Altíssimo. E Ele é soberano. Nada passa despercebido aos seus olhos. Está tudo sob o domínio dele. Ó. Entenda bem. Ó, olha só o absurdo para o povo. Para a justiça dos homens. Quando morre alguém, quando alguém morre tragicamente, uma criança foi estrupada ou morta, Deus não poderia impedir? Será que você acha que Deus não poderia impedir que uma criança fosse estrupada pelo estuprador? Poderia. Mas por que Deus não impediu? Porque, meu amado, para Deus a morte é natural. Ali quem foi estuprada não foi o espírito que é filho de Deus que está naquela criança, foi a carne dela. E a carne para nada se aproveita. Já tinha dito Jesus de Nazaré nas suas mensagens para os judeus. Ele diz que o espírito é que santifica, mas a carne para nada se aproveita. Esse corpo aqui é pó, morre e vai para o pó, vira barro, isso acaba. É um absurdo? Para mim, para você é.
Uma criança ser estuprada é uma injustiça, é um mal? Isso é o diabo? Não, não é um diabo. Não é um Satanás. É porque ali foi algo determinado. Porque Deus é soberano. Ou você acha que ele não poderia impedir? Poderia. Mas por que não impediu? Porque fora determinado. Entendeu? Que fora, mesmo que você não aceite, não acredite, mas você tem que entender o poder de Deus. Que na hora que ele não pega uma criança para estuprar, Deus poderia muito bem ir lá, meter a mão e matar ele, ou tirar. Poderia, porque Deus é todo poderoso. Mas ele não fez isso. E nem vai fazer, porque tudo é determinado. Aquilo que está escrito tem que acontecer. Você vai entender aqui mais na frente nessa. Fique até o final, tá bom? Eu peço que você assista o vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, tá? Veja bem. Vamos até o fim para você entender. Claro que sim. Só que ele é o Senhor. E é ele que permite todas as coisas. Porque se Deus não permitisse, nada acontecia. Vamos entender. Na sua opinião, eu sei que você tem uma opinião já, e eu também tinha. Principalmente o povo evangélico, os católicos. O que você acha, na sua opinião? O massacre, os sacrifícios dos judeus e de muitas pessoas na Segunda Guerra Mundial por Hitler. Você acha, então? Você tem sua opinião. Você diz que ali foi o diabo, foi o Satanás, que ele tinha um pacto com o diabo, que ali foi um absurdo. Você acha? Muito bem. Você acha tudo isso, né? Agora, quando você vai lá em Êxodo, livro da lei, Antigo Testamento, você vai em Êxodo capítulo 7, 18 em diante, vai falar exatamente de quê? Das pragas no Egito. Das pragas, são 10 pragas. Quem foi que enviou aquelas pragas para o Egito? Foi o diabo? Foi o Satanás? Não. Quando você lê, você vai ver que foi Deus que enviou. Tá bem claro. Leia Êxodo capítulo 7 todinho. Você vai ler, depois passa para o capítulo 8 e depois passa por 9, que é a quinta praga, que é a peste dos animais. Depois vem a sexta praga, que é as úlceras. Morre muita gente com as úlceras. E morre também muitos egípcios na Saraiva. Entendeu só? E tem também a 10ª praga, que é aliás, no capítulo 10, tem a 8ª praga, que é a praga dos gafanhotos. A 9ª praga são as trevas. E a última praga, que é a 10ª praga, é a morte de todos os primogênitos do Egito. Você acha que isso foi justo ou foi injusto? Porque para você e para muitos evangélicos, católicos, para mim também era, aquilo que Hitler fez foi algo satânico. Foi algo do diabo. Ali ele fez um pacto com o diabo, assim eu achava, e muitos acham até hoje, que ele fez um pacto com o diabo, que ele era inimigo de Deus, um cara satânico, e fez aquele mal. Não, você vai entender que não. Porque aqui, quem viu essas pragas para o Egito não foi o diabo nem o Satanás, foi o próprio Deus. Ele disse para Moisés, eu vou enviar pragas no Egito, para que o faraó deixe o meu povo ir, mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar. Olha só, Deus diz que vai fazer isso para que ele livre o povo, mas ele diz que vai endurecer o coração do faraó. Olha só que absurdo para mim e para você. Só que não é, porque ele é Deus. Ele faz todas as coisas, meu amado. Ele faz o que ele quiser. É isso que o ser humano tem que entender. O que está determinado tem que acontecer, porque os planos de Deus não são frustrados. Você vai entender mais. Depois, os egípcios, milhares de egípcios, são mortos no mar. Você acha que foi o diabo, que foi o Satanás que matou ele? Não. Quando um crente lê isso aqui, aí dá glória a Deus, né? Quando um crente lê o massacre dos egípcios no mar, quando um crente lê lá em Josué, né? Josué atravessa o Jordão com o povo. O que acontece? Deus ordena o quê? O que é que Deus ordena? Aqui no capítulo 17, né? Josué 17. É isso mesmo? Não, Josué 6. Perdão. Aqui em Josué capítulo 6.
No versículo 17 em diante, Deus ordena que não é para escapar ninguém em Jericó. É para matar desde o animal até a criança. Você já imaginou isso? O massacre que teve aquela cidade. Josué com seus exércitos massacraram, mataram mulheres grávidas, crianças, despedaçadas, queimadas, decapitadas por espada, animais morrendo, tudo, era para morrer tudo aqui, ó. Olha só, no versículo 21, capítulo 7 de Josué, versículo 21. E tudo quanto havia na cidade foram destruídos totalmente ao fio da espada. Desde o homem até a mulher, e desde o menino até o velho, e até os animais foram mortos. Você está entendendo? Velhos, crianças, mulheres grávidas, todos mortos. Aquele povo era mau, aquele povo ali estava mal, era um maligno, era o diabo. Foi o diabo que massacrou esse povo. Quando um crente lê isso aqui, dá glória a Deus. Vem com Josué entrar em Jericó, Jericó, né? Vem com Josué. Quer dizer, aí vai até campanha de Jericó. Já pensou? Você vai dar 7 voltas na igreja, 13 voltas, ou seja lá quanto, dá 1000 voltas. Entendeu? É assim que os evangélicos agem. Ignorando a soberania de Deus, dando lugar a uma mente vazia e maligna, sem o entendimento da graça de Deus. Por quê? Porque para eles, aquilo que não é de crente, de evangélico, é do diabo. Como foi a ação de Hitler, daquele jovem americano que através de um jogo de internet entrou numa escola e metralhou milhares de jovens, um massacre, né? Ali todo mundo diz, toda a religião fala que foi o diabo que estava endemoniado, que era uma ação satânica. Não. Quer dizer que ali foi uma ação satânica que aquele jovem fez. O que Hitler fez foi uma ação satânica do diabo. Mas o que Josué fez aqui com o exército de Deus, não foi. O que Moisés fez com os egípcios, não foi. Foi Deus, foi bênção. Quer dizer que só lá que era o mal. O massacre aqui do povo de Jericó, não. Crianças, mulheres mortas, homens, velhos, animais. Você não acha isso um absurdo? Se lá no Hitler, a ação de Hitler da Segunda Guerra foi um absurdo, por que aqui não é? Quer dizer que o livramento Deus deu só para o povo dele e para esses não vale? Quer dizer que só porque você é crente e é evangélico, Deus vai te livrar porque você não vive pecando? E Deus vai condenar e matar aqueles que bebem, que fumam, que usam droga, que vivem na prostituição, porque não está dentro da tua igreja, berrando, pulando como um palhaço, um macaco? Que é assim que são os evangélicos, são como palhaços e macacos. Deveria ser igreja de circo. O nome deveria ser circo evangélico e não igreja evangélica. Era para ser o nome de circo evangélico, pela palhaçada que tem. Infelizmente. Mas eles não enxergam isso. Então esse é o absurdo do mundo, do povo. Meu amado, os que morrem de afogado, despedaçado, queimado, enforcado, como as facções que um tempo aí andavam matando pessoas, decapitando pessoas, despedaçando pessoas, enforcando, queimando pessoas. Todo mundo achava um absurdo, dizendo que era ação do diabo, do Satanás. Mas antes disso, milhares de pessoas também já foram assim. A Igreja Católica, entre os séculos 16, 17, 18, massacravam e matavam mulheres como bruxas, queimadas em praças públicas. Mulheres que curavam seus filhos com remédio eram consideradas bruxas pela Igreja Católica. Era uma imposição, era algo maligno deles, que diziam que era contra a igreja, que era contra Deus. Eram hereges, eram pagãos, porque não aceitavam o batismo deles, não aceitavam as leis da igreja. E eles matavam, milhares de pessoas foram mortas em suas cruzadas. Não foi o diabo? Não foi o Satanás? Foi uma ação boa? Foi justa, então? Então tudo que eles fizeram foi justo. Mas o que Hitler fez, não é isso? Não foi. O que esse jovem fez, massacrando milhares de jovens no colégio, não foi. Os que as facções fizeram matando pessoas e decapitando, não foi. Foi o diabo, foi o Satanás. Mas o que a Igreja Católica fez nas cruzadas, matando mulheres, queimando mulheres como bruxa, foi uma ação de Deus. Olha a contradição. É morte ou não é? Tudo é morte. Tudo é morte. Sansão matou milhares. Davi matava milhares de pessoas.
com a sua lança, atravessava a barriga da mulher grávida. E a lança ultrapassava a criança dentro. É justo para você? É justo isso? Mas o que Hitler fez não é? Sabe por que o Hitler não era crente, não era evangélico? É absurdo, né, pessoal? Tudo não é morte? Tudo não é desgraça? Entenda aí. Explica para mim isso. Os massacres, todos os massacres. No ano 70, os romanos com outras nações se uniram com suas legiões. Legião 4ª, Legião 8ª, Legião 5ª, Legião 15ª, sim. Muitas legiões se uniram, invadiram Jerusalém. Milhares e milhares de judeus foram queimados, massacrados, morreram de fome, destruíram o templo. O que você tem a dizer? Para você foi uma ação do diabo, foi o Satanás, foi o mal. Os judeus acham que foi o povo inimigo. Mas segundo a Bíblia, segundo os profetas, desde Isaías até João Batista, Jesus, Malaquias, foi uma ação de Deus. Era um juízo de Deus. Se você lê as histórias, toda a ação de Deus para destruir uma nação, ele usava outra nação. Ele usou o rei de Tiro para invadir Babilônia. Ele usou o rei Nabucodonosor para invadir Jerusalém, Judá. E outras nações foram levadas cativas. Ele usou os assírios. E ele usou quem ele quis usar para destruir outros reinos. Aí você não entende o que está escrito, não conhece a soberania de Deus e fica falando besteira. Que nem até hoje vem sendo criticado isso. Para os evangélicos, o mal, as mortes, as desgraças no mundo é o diabo, é o Satanás, é das trevas. Mas o bem, a paz, a alegria, a felicidade é que é de Deus. Aí você se engana. Porque a Bíblia diz que tudo foi criado por Deus. Quando você vai lá em Isaías 45:7. Mas antes de Isaías, vamos aqui em Deuteronômio 32:29. Leia comigo Deuteronômio 32:29. O que tem escrito aqui? Vamos lá. Olha o que Deus fala para Moisés. Deuteronômio 32:29. Ele diz assim: vede agora que eu, Deus falando, ó, vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus há, além de mim. Eu mato, olha o que Deus está dizendo aqui, ó. Eu mato, o Altíssimo. Aprenda a ler a Bíblia, preste atenção, para você não ser enganado. Deus diz: eu mato, e eu faço viver. Olha só, Deus está falando: eu dou a morte e dou a vida. Eu sou o Senhor, eu faço o que eu quiser. Aqui, ó, eu mato e eu faço viver. Eu firo, e eu saro. E ninguém há que escape das minhas mãos. Você está entendendo? Olha a soberania de Deus. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, eu faço o que eu quiser. Vamos mais um aqui, Isaías, vamos lá. Isaías 45. Vamos entendendo, gente. Vamos entendendo que é para você parar de ser enganado. Vamos lá, Isaías 45:7. Olha o que ele vai dizer aqui, ó, no versículo 7 de Isaías 45. Eu, Deus falando, eu formo a luz e eu crio as trevas. É o diabo aqui? Você vê Deus falando aqui: eu formo a luz e o diabo cria as trevas. É assim? Não. Está dizendo aqui que ele é que forma a luz e cria as trevas. É ele. Não é ele que faz luz e o diabo faz treva, não. Eu faço a paz e eu crio o mal. Ou ele está falando que ele faz a paz e o diabo cria o mal? Não. Aqui está dizendo que ele também cria o mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Todas as coisas. Você está entendendo? Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Só para você ver. Então não tem diabo matando, não tem Satanás matando, destruindo, massacrando, não. Tudo vem de Deus. Ele é soberano, ele criou, ele faz todas as coisas. Não tem essa que Deus livrou fulano. Deus não livra ninguém do mal. Não existe livramento. Ai, porque fulano vinha na estrada e o carro capotou. E ele saiu ileso, não aconteceu nada. Foi o livramento de Deus. Mentira.
porque o outro carro lá também capotou e o fulano morreu espedaçado. E aquele que não morreu foi livramento de Deus. Quem falou isso para você? Onde é que está escrito isso? Não. Não foi livramento. Foi determinado. Ele não morreria no acidente. O outro sim. Já havia sido escrito que ele morreria naquele acidente. Já estava escrito que o fulano morreria com um mês de nascido. Quantos morrem na barriga da mãe? Um mês de nascido. Um mês sem nascer. Aliás, um mês sem nascer, né? Ainda feto. Outros morrem com um mês de nascido, outros nascem mortos. Por quê? Porque já foi determinado. Muitos estão aí que levaram 20 tiros, 40 tiros e não morreram. Por quê? Porque não era para morrer naquele dia. A morte dele é diferente, é outra coisa. Foi Deus que determinou. É Deus que determina como é que vão ser todas as coisas, porque Ele é Deus, Ele é soberano. Ele está no controle de tudo. Isaías 54, 16. Ele diz assim, ó: eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas do fogo e que produz ferramentas para matar, armas para sua obra. Também eu criei o mal, o assolador, para destruir, para fazer o caos. Hitler foi um destruidor, um assolador, criou o caos na Segunda Guerra, onde milhares de pessoas foram massacradas e sacrificadas, principalmente judeus. Foi o diabo, foi o Satanás. Aqui está dizendo que não foi. A Bíblia está dizendo que foi Deus. É Deus, cara. Porque quem destruiu os egípcios, quem enviou as pragas no Egito, foi o diabo? Não, a Bíblia diz que foi Deus. Foi Deus. Aqui. E também criou o assolador para destruir, para criar o caos. Você está entendendo, meu amado? A diferença é quando você não consegue, não entende. Você veja que a desgraça que aconteceu com Jó, não é isso mesmo? Que o autor da história diz, muitos dizem que foi Moisés que escreveu, ninguém sabe, né? Quem foi que escreveu? Não sei. Bom, porém, vamos lá. Você veja que no primeiro capítulo de Jó, um certo Satanás, o autor colocou lá esse Satanás, para que os evangélicos tenham medo e sirva de álibi para os cães gulosos ganhar dinheiro em cima disso. Os evangélicos dizem que foi o Satanás, o diabo, né, quem fez tudo aquilo contra Jó. Não é verdade? Foi o diabo que fez tudo aquilo contra Jó, porque lá no primeiro capítulo Satanás foi se apresentar, porque Satanás na Bíblia quer dizer adversário. Era alguém que era contra, um espírito contra. Era um espírito criado por Deus que era contra. O próprio Deus fez isso. O próprio Deus, você veja que... Olha só o que diz aqui. Ó. Você veja que quando começou a desgraça, um servo de Jó chega para ele e diz... Olha só. Aqui no capítulo 6 de Jó, versículo 4, diz assim: porque as flechas... Olha só. Jó, capítulo 6, versículo 4. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim. As flechas de quem? As flechas do Todo-Poderoso. Por que não está escrito que as flechas de Satanás? As flechas do diabo. Porque diabo e Satanás não é criatura. Não é um espírito dos infernos, como diz os crentes. Porque diabo e Satanás é o adjetivo. É o adversário, o opositor, que era o próprio Deus. Como Deus se opôs contra o povo de Israel, como está em Crônicas e Samuel, nos livros dos reis e profetas, era o próprio Deus que fez o que Davi nomeasse o povo. Deus se fez de adversário. Então Satanás se fez, quer dizer, o próprio Deus. É só um adjetivo. Eu posso ser um Satanás, você pode ser um Satanás. Quando você fica contra alguém, ou quando eu fico contra alguém, eu estou me tornando um Satanás. Eu estou sendo um adversário, um inimigo. Então tá aqui, ó. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, cujo ardente veneno suga o meu espírito. Os terrores do diabo. É assim que está escrito na sua Bíblia? Não, porque aqui diz que são os terrores de Deus. Se armam contra mim, olha só. E lá no primeiro capítulo, tem dizendo que foi o Satanás que foi se apresentar diante de Deus.
Mas aqui está dizendo que não foi um Satanás. Aqui está dizendo que foi o próprio Deus. Mais adiante no capítulo 6, ó, que trouxe toda a desgraça. Olha só, aqui ó, logo no capítulo 1 e no versículo 16, olha o que diz aqui, ó. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo do diabo, fogo do Satanás. Olha só, é isso mesmo aqui? É assim que está escrito? Fogo de Satanás? Não, porque aqui diz que fogo de Satanás, ó. Aqui no primeiro capítulo aqui, diz que um Satanás veio se apresentar diante de Deus com os filhos dele. Só que esse Satanás aqui era o próprio Deus, se opondo contra Jó, porque ele faz o que ele quiser. Foi ele que colocou toda a desgraça, destruiu tudo de Jó e deu de novo a ele. Lá no final, no capítulo 42, você vai ver que Deus restaura tudo, porque foi o próprio Deus, ó. Então, estando eu ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus. Não é fogo de Satanás, está aqui, ó. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e consumiu tudo. Só eu escapei. Você está vendo aqui? Você está vendo só? Aí aqui no capítulo 42, ó, no 11, diz assim, ó: então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que Satanás lhe havia feito. É isso mesmo? Não, não é. Acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia feito. Agora me explica aí, evangélicos, pastores, doutores aí, teólogos, vocês que ficam julgando, dizendo que foi o diabo, foi o Satanás que destruiu a vida de Jó. Não, foi o próprio Deus. Todos os males no mundo, todas as desgraças no mundo, infelizmente eu sou obrigado a dizer, me desculpe, mas como está escrito na Bíblia aqui, ó, assim como Deus destruiu os egípcios no mar e com as 10 pragas matou milhares deles, como Deus mandou Josué matar todos os povos de Jericó, como Gideão matou milhares, Davi matou milhares por Deus, como Deus abriu a terra e consumiu milhares de pessoas no tempo de Moisés, entendeu? E como Deus aqui, ó, destruiu tudo de Jó, trouxe pragas para Jó. Tá aqui, você leu comigo, foi Deus. E como Deus destruiu Jerusalém no ano 70, o juízo de Deus sobre a terra. Como Deus usou Nabucodonosor para massacrar os judeus e o levar em cativo. Ele vem fazendo sempre. É tudo determinado por ele, você gostando ou não. Não tem essa que Deus livrou fulano, que Deus livrou ficando porque era melhor, porque era santo, porque era crente. Não. Nenhum plano, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Entendeu? Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Aqui diz, ó, Jó 42, versículo 2, ó: bem sei eu que tudo o Senhor pode, ó, e que nenhum dos teus planos e propósitos podem ser impedidos ou frustrados. Tá vendo? Nenhum dos teus planos. Nenhum. Quando você vai lá em Salmos 139, você vai em Salmos 139, você veja que o rei Davi escreveu o seguinte, ó. Olha o que o rei Davi diz. Salmo 139, 16. Ele diz assim, ó: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe no ventre da minha mãe. Davi falando, ó, que os olhos de Deus viram tudo dele. E no teu livro, tu escreveu todas as coisas a favor da minha vida. Tudo foram escritos no teu livro. Foram, não faz ser, foram. E as quais, em continuação, foram formadas, quando nem ainda eu havia nascido. Você entendeu? Deus já escreveu tudo. A tua vida, a tua história, o que tu vai passar, o que tu vai ser, como tu vai morrer. Já está tudo escrito. Nessa pandemia, só morre aquilo que já foi determinado por Deus para morrer. Não é máscara, não é álcool em gel, não é vacina, não é nada.
que livra as pessoas de morrerem. É o que Deus determinou. Aquilo que Deus determinou será feito. E nenhum dos seus planos serão frustrados. Já disse lá em Jó, capítulo 42, versículo 2. Porque Deus é soberano, meu amado. Ele faz o que ele quiser. Se o massacre de Hitler na Segunda Guerra para você foi uma desgraça, foi o Satanás, foi o diabo, então me responda, o massacre de Josué em Jericó, o massacre de Davi contra os filisteus, os amorreus, o massacre dos egípcios no mar, Sansão matou mais de 2.000, massacrou cidades, a destruição de Jerusalém, foi quem? Foi o diabo? Foi o Satanás? Não, para você foi Deus, né? Quando você lê a destruição, a vitória do povo de Israel contra os egípcios, contra o Jericó, você dá glória a Deus. Mas quando você lê sobre a história do massacre de Hitler, você se revolta e diz que foi o diabo e Satanás. Mas qual a diferença de um para o outro? Tudo é massacre. Se Hitler matou crianças, mulheres inocentes, Moisés também. Josué também matou. Davi também matou. Que eram considerados homens de Deus e que os crentes aplaudem, riem, se alegram, né? Não é isso mesmo? Meu amado, você tem que aprender a glorificar o nosso Pai como soberano. Está tudo em suas mãos. Está tudo sob o seu domínio. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Só morre aquele que já está determinado para morrer. Quantos aí não sofreram assentados e não morreram? E quantos morreram de uma gripe, de uma dor de cabeça, de uma topada? É, não é? Muitos deitaram para dormir e acordaram mortos. E aí? Por quê? Porque chegou a hora. Quando chegar a minha hora e a sua hora, você morre. É o que Deus determinou. Todos os seus dias estão determinados pelo Altíssimo até onde você vai viver. Entendeu, meu amado? Então, parem de se enganar com isso. Parem, não tem essa de Satanás e diabo fazendo mal e nem Deus fazendo bem. Porque Deus é que fez tudo, você leu comigo. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Eu mato e faço viver. Está lá em Deuteronômio. Você leu comigo, 32. Eu mato, eu faço viver, eu dou a vida, eu faço o que eu quiser. Eu crio as trevas, eu crio a luz, eu faço... Deus é soberano. Ele sendo soberano, tudo está ao seu dispor. Nada passa despercebido. Ou você acha que ele não saberia se a história contada pelos católicos evangélicos sobre Lúcifer, que Lúcifer também não é nome de ninguém, é um adjetivo, é dado a quem é iluminado. O nome Lúcifer pode ser dado a um cantor que brilha hoje, como foi Michael Jackson, como foi outros aí que morreram, entendeu? John Lennon e tantos vai aí. Eram o que? Eram astros. Era um show de luz para o mundo. Então era dado o nome de Lúcifer, como foi dado a Jesus. Jesus foi comparado, porque Lúcifer, tirado do grego, hebraico e outras interpretações, quer dizer aquele que tem luz, aquele que carrega a luz, aquele que é iluminado, aquele que é cheio de luz. É estrela da manhã, como os judeus diziam com Jesus. És a nossa estrela da manhã. O Emanuel. Tudo isso aí já foi, não é mais. Jesus não é estrela da manhã hoje, Jesus não é Emanuel, não é filho de Davi, não é Jesus de Nazaré, Jesus não é o caminho, nada disso. Hoje ele vive em nós, ressuscitado, o eterno, o Criador, o nosso Pai. Eu louvo ao Senhor por isso e agradeço a vocês por tudo. Muito obrigado pela presença de vocês. E eu peço mais uma vez, se inscreva no canal e deixe o seu like. Forte abraço a todos. Fiquem na paz de nosso Senhor.